comporte-se como o advogado que você deseja ser, como a advogada que você deseja ser. A gente tem muito aquele receio de, vou um almoço de família, vai todo mundo ficar querendo tirar dúvida e perguntar. Eu acho isso ótimo, porque é o momento que você tem para, primeiro, mostrar para os seus familiares, que seja para os seus amigos, que você atua, que você é um bom advogado, que você está disposto a ouvir as demandas deles, para aí sim cobrar, mostrar o nosso serviço e cobrar por esse serviço. Boas-vindas ao Bate-Papo Auro, o podcast que acredita que a carreira jurídica é feita de escolhas reais, corajosas e muitas vezes surpreendentes. Aqui a gente fala sobre advocacia e inovação, com leveza, profundidade e um toque de caos criativo. Porque ninguém disse que advogar seria fácil, mas pode sim ser mais leve. Agora o papo é com quem já enfrentou os primeiros desafios da advocacia e hoje inspira e orienta quem está começando. A Mariana Reis é advogada, especialista em direito médico e hospitalar. Professora, colunista e influenciadora da Aurum e criadora do perfil Rotina da Advocacia, onde compartilha os bastidores da vida real no direito. Mari, é muito bom finalmente ter você aqui, a gente batendo um papo de verdade. E para começar, conta pra gente, olhando pra sua trajetória, quais foram os seus principais desafios lá do início da advocacia? Boas-vindas. Obrigada, Carol, Lila. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês, gravando e falando sobre esse tema que para mim é muito caro, muito importante, porque eu tive muitos desafios no início da advocacia. E olhando para trás, eu comecei a advogar em 2015, então já faz bastante tempo. 10 anos esse ano. 10 anos esse ano. E tem dos vários desafios que eu passei, eu acredito que o maior de todos foi a falta de conhecimento. E não de conhecimento técnico, porque a gente ficou 5 anos na faculdade aprendendo direito, mas a falta de conhecimento de administração de escritório, de gestão, de empresa mesmo, de como conduzir os processos dentro do escritório, como conduzir os clientes, como atender. Essa experiência que parece que é meio básica e eu pensava, como que os grandes escritórios fazem isso? Como que eu vou fazer isso? Como controlar prazos que vêm surgindo todos os dias? E esse foi o meu maior desafio. Quando eu consegui entender isso e passar por cima disso, minha advocacia deslanchou muito mais. E Mari, seu escritório começou como um negócio familiar, né? E eu queria saber como é que foi esse início ao lado do seu pai e que aprendizados você leva hoje dessa parceria. Hoje trabalhamos lá no escritório, eu e meu pai, e isso começou de uma maneira não muito planejada, foi acontecendo. Eu me formei em 2015, comecei a atuar no escritório, mas porque fiz algumas entrevistas em outros escritórios e percebi que a remuneração não era compatível com o que eu queria, principalmente com o trabalho que eu deveria desenvolver nesse escritório, e ao mesmo tempo eu queria ter algo meu, eu sentia essa necessidade. Eu tenho mais dificuldade de me manter só em um lugar, em uma caixinha, que era o que iria acontecer se eu ficasse num grande escritório, principalmente. Então, eu queria fazer mais, fazer diferente pelos clientes. Mas a dificuldade do início de trazer clientes para o escritório foi diminuindo meu passo, assim, para avançar no escritório. E um pouco depois que eu me formei, o meu pai aposentou do serviço público. Então, ele já foi advogado antes de começar a trabalhar no serviço público. E aí, quando ele aposentou, numa conversa despretensiosa, a gente falou, se você me ajudasse lá no escritório. Naquela época, tinha muitos processos físicos ainda. O processo digital estava começando a ser implantado. Então, a gente brincava que ele era meu estagiário. Tinha que protocolar a petição, era ele que ia. Tinha que buscar, levar documento em cartório, era ele que ia. Principalmente porque ele já tinha mais de 60 anos, então ia para a fila de idoso. Então começou ele sendo meu estagiário e depois absorvendo algumas demandas, e hoje ele atua especificamente para servidores públicos da carreira dele, enquanto eu ainda atuo em outras demandas. Então a gente conseguiu até dividir nichos e agregar mais para o escritório. Adorei saber dessa dinâmica nova, e o estagiário e aí a advogada. Mari, você é especialista, a gente citou em
em direito médico e hospitalar. Quais outras áreas você é especialista? Lá no escritório a gente também atua em direito do consumidor e o meu pai está trabalhando para os servidores públicos. A minha especialização de carreira é direito tributário inicialmente, Olha só. mas deixei de atuar nessa área logo no início. Percebi que era uma área muito diferente do que eu imaginava e mais difícil de se inserir, principalmente sendo jovem advogada, começando, né? Sem muita experiência. Então, acabei buscando outras coisas. Então, a gente começou no direito consumidor e eu fui especializando para o direito médico. Maria, era justamente isso que eu ia perguntar, sobre como foi essa jornada para chegar numa área tão específica. Falando, então, de quem já tá, ou quem vai iniciar aí, né, os desafios do início da profissão e tudo mais. Como é que foi para você chegar nessa área tão específica? Sempre que eu falo em direito médico, vem muitos questionamentos, mas de onde surgiu isso? O que que faz efetivamente, né? E o direito médico é um nicho muito específico, mas abrange muitas coisas. Então, a gente pode atuar para médicos, para pacientes, contra planos de saúde, para planos de saúde, dependendo do escritório. Então, tem várias vertentes dentro do direito médico. Mas a gente não tem essa matéria na faculdade, o que traz essa dificuldade de identificação. Eu descobri o direito médico fazendo uma especialização, um curso de extensão em direito do consumidor, para poder atuar melhor nessas demandas que começaram a surgir lá no escritório. E nesse curso tinha um módulo que era sobre responsabilidade civil do médico, dos planos de saúde e depois dos médicos, dos profissionais da saúde. E aí que eu fui entender que isso era uma área diferente, mas que tinha uma abertura muito grande, principalmente porque pouca gente conhecia, pouca gente atuava. Agora expandiu muito mais, eu conheço várias pessoas da área, mas ainda é um nicho pequeno, principalmente se comparado a direito do trabalho, direito de família, que são áreas já consolidadas e muito grandes, muito faladas no direito, né? Muito legal. Muito curioso. Eu não fazia ideia de que essa área existia. Eu aprendi com você. Então, muito interessante mesmo essa história. E muita gente, agora indo para um lado mais prático da atuação, se sente perdida e sem um norte para começar mesmo, né? Então, quais ferramentas, estratégias ou hábitos que te ajudaram, aí você comentou ali do desafio de atrair clientes, a atrair clientes para o escritório? Para atração de clientes, para mim, a principal estratégia e ferramenta é aprender sobre marketing jurídico. É essencial. Quando eu comecei a advogar, não se falava em marketing jurídico. O máximo que a gente tinha era publicidade na advocacia. Lá no Código de Ética, uns 2 ou 3 artigos, salvo engano, e falava-se muito pouco. Tinha algumas restrições, a gente não conseguia entender muito bem o que poderia ser feito. Mas hoje, com marketing digital, com a internet, e não só na parte digital, mas offline também, eu falo muito sobre isso lá no Instagram, né? A forma de prospectar clientes, não só pela internet, mas através de outras estratégias também. A gente tem muitas possibilidades. Eu sei que a maioria dos advogados acha que é tudo proibido, mas não, a gente tem como fazer muita coisa. Então, aprender sobre isso, para mim, foi essencial para desenvolver e fazer parcerias, conhecer outros advogados. No início, a gente tinha um pouco daquele receio de outro advogado é inimigo, é concorrente, mas hoje a gente vê que, primeiro, tem espaço para todo mundo e, segundo, quanto mais a gente se dá bem na nossa área, a gente cresce junto, cresce a advocacia de uma maneira geral. Então, é essencial ter gente por perto também. E, além disso, para a parte interna do escritório, ferramentas que, para mim, hoje são essenciais. Uma ferramenta de gestão, eu uso a Astreia, já tem anos, então compilar tudo em um lugar só, que eu consigo acessar, que a minha equipe consegue acessar, que meu pai consegue acessar e que a gente consegue entender de uma maneira geral o que está acontecendo no escritório, independente de onde a gente esteja, dá muito mais tranquilidade para que eu possa estar aqui, por exemplo, gravando esse episódio com vocês, sabendo que está tudo em ordem lá no escritório, sabendo que meus clientes estão sendo respondidos, estão sendo acompanhados, que não tem nenhum prazo pendente, que não tem nada faltando no escritório só porque eu efetivamente não estou lá. Então, isso é essencial. Hoje em dia, eu tenho uma pessoa também que faz uma parte de administração, de secretariado também lá no escritório. E isso tem sido muito bom, porque tem me tirado um peso de tarefas mais mecânicas e menos estratégicas para o processo em si. E eu fico liberada para poder fazer essa parte, né? Então, ter talvez uma pessoa ou alguma outra ferramenta também que faça essa parte mais mecânica do trabalho do escritório é interessante. E, para mim, hábitos saudáveis, como praticar exercícios físicos, ter uma alimentação boa, é excelente, porque a gente não sobrevive, o escritório não sobrevive se a gente não estiver bem. Então, para mim, isso é essencial também.
Mari, para quem está começando o próprio escritório, começando na advocacia autônoma, que conselhos você dá sobre atendimento, organização e posicionamento? 3 pilares bem importantes, né? Básicos, essenciais. Bom, sobre atendimento, uma coisa que eu aprendi é lidar com pessoas não é fácil, mas a gente precisa de lidar com pessoas. Nossos clientes são pessoas, então a gente precisa de aprender a lidar com eles. E muitas vezes a gente quer ter um atendimento muito engessado, por parecer ser uma trajetória de vendas estratégica, mas isso vai depender muito de como que é o perfil daquele cliente. Não adianta eu querer explicar todo o processo para um cliente que é mais prático, que é mais objetivo. E, ao mesmo tempo, não adianta eu querer correr com um atendimento se é aquele cliente que gosta de conversar, que gosta de falar, que gosta de ir até o escritório. Então, lá a gente tem vários perfis e, conseguindo identificar isso, a gente consegue fazer um atendimento muito mais interessante e trazer aquele cliente, aquela confiança que a gente precisa para o nosso lado. Então, a gente tem desde cliente que vai até o escritório para pagar honorários, para assinar contratos, ou aquele cliente que nunca foi no escritório, nunca me conheceu pessoalmente, mas conversa comigo no WhatsApp o tempo todo, está sempre trocando mensagens e está sempre trazendo demandas para o escritório. Sobre organização, o conselho que eu dou é ter uma gestão estratégica. Então, para mim, o principal ponto de organização lá no escritório é ter o Astreia, ter um software jurídico que supre as minhas demandas, que consegue me mostrar tudo que eu preciso de fazer no dia a dia, tudo que eu utilizo lá no escritório dentro dos meus processos. E posicionamento, o conselho que eu dou é: porte-se como o advogado que você deseja ser, como a advogada que você deseja ser. A gente tem muito aquele receio de vão ao almoço de família, vai todo mundo ficar querendo tirar dúvida e perguntar. Eu acho isso ótimo, porque é o momento que você tem para, primeiro, mostrar para os seus familiares, que seja para os seus amigos, que você atua, que você é um bom advogado, que você está disposto a ouvir as demandas deles. E, lógico, a gente não precisa de só ouvir, absorver aquilo e dar o resultado e dar a resposta de graça. A gente consegue conduzir aquele papo, aquela conversa, para levar lá para o escritório, para uma análise mais aprofundada, para necessidade de documentação, para aí sim cobrar, mostrar o nosso serviço e cobrar por esse serviço. Muito legal. E você falou bastante sobre a sua carreira, enfim, sobre a sua jornada até aqui. E a gente sabe que muito da carreira do advogado autônomo ou do advogado iniciante é a base de tentativa e erro, né? Acerta, erra, aprende, enfim. E eu queria saber, agora que você já tem o seu tempo, já tem bastante experiência, quais são os erros mais comuns ou quais foram os erros que você enfrentou e como a gente pode evitar, como quem está assistindo, quem está acompanhando a gente pode evitar? Fazendo uma retrospectiva, o que eu vejo é que o meu maior erro foi demorar muito para tomar decisões, principalmente decisões estratégicas, muito pela falta de conhecimento mesmo, que eu não tinha lá no início, pela falta de apoio, pelo medo de, se der errado, e se eu não tiver como continuar bancando essa decisão, se eu não tiver retorno financeiro dessa decisão. Então, eu tinha muito essa dificuldade, demorava muito para tomar decisões. Então, eu demorei para contratar uma pessoa, demorei para incluir um software no meu escritório, demorei para fazer algumas coisas que eu penso que iriam diminuir o meu caminho até onde eu cheguei hoje e, consequentemente, até onde eu desejo chegar. Então, eu acredito que estudar, ter conhecimentos além do direito para conseguir tomar decisões mais estratégicas é importante, e ter pessoas por perto que auxiliem essas decisões. Então, ter pessoas que já passaram pelo caminho que você está passando, que já passaram pelaquela trajetória, que possam ensinar ou que estão em lugares que você deseja chegar, para mim é muito importante, porque eu penso que isso ajuda a ter menos medo para tomar essas decisões e mais tranquilidade de que aquilo pode sim dar certo. Mari, você vem falando bastante sobre decisões e tomada de decisão. Nem sempre a gente acerta de primeira. Então, falando de decisões, tem alguma decisão que você tomou lá atrás que hoje você faria diferente? Não digo que eu faria diferente, porque é aquilo, né? Aonde eu cheguei hoje foi baseado naquelas decisões que eu tomei anteriormente, mas eu planejaria melhor a trajetória do meu escritório, para que eu conseguisse ter metas, conseguisse ir atrás do que eu realmente quero. Como eu comecei sem muito planejamento, sem muita ideia do que eu queria, na tentativa e erro mesmo, tipo, vou abrir esse escritório porque tá ruim trabalhar para outra pessoa, e vou ver no que vai dar, até que eu
caí na real de que aquilo tinha que dar certo. Eu já tinha feito 5 anos de faculdade, eu já tinha feito uma pós-graduação, eu já tinha uma sala aberta, então eu precisava fazer aquilo dar certo. A partir daí é que eu comecei a buscar formas de fazer o escritório dar certo. Então, acredito que já começar com esse planejamento mais estratégico de que eu vou abrir uma sala agora, eu preciso de tantos clientes, eu vou atuar em determinada área, o que eu vou fazer para ser bom nessa área, o que eu vou fazer para prospectar clientes, quando esses clientes chegarem, o que eu vou fazer para prestar um bom serviço. Eu penso que eu mudaria apenas isso, adiantaria mais um planejamento para que eu conseguisse seguir melhor. Maravilha, Mari. A gente está chegando ao fim do nosso papo. Te agradeço muito por estar aqui com a gente. E você mostra muito na prática, na sua fala, o quanto, apesar de ser desafiador o início da advocacia, quando é estratégico, é muito possível de conseguir, né? Então, para a gente encerrar, queria que você falasse para o nosso público um recado final, o que você gostaria de falar. E também como essas pessoas podem seguir te acompanhando a partir daqui. O escritório de advocacia não é mais algo que só vai dar certo daqui a 10 anos. Antigamente era muito isso que eu escutava, mas eu vejo que é possível adiantar essa jornada. Então, estando nos lugares certos, com as pessoas certas e buscando estrategicamente o que pode te fazer crescer e o seu diferencial, principalmente para os clientes que você quer atuar. Eu continuo nas redes sociais lá no @rotina da advocacia e como colunista do portal da Aurum também trazendo muitos conteúdos mais aprofundados, principalmente sobre os temas de direito médico, para quem quiser acompanhar e aprender por lá. Excelentes conteúdos, diga-se de passagem. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Compartilhe esse episódio com quem aí tá começando na advocacia, tá abrindo o seu escritório ou já tem um pouquinho de experiência, mas merece ouvir essas dicas da Mari. Eu diria que sim, então compartilha. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente é @aurum.br no Instagram e @aurumbr no TikTok. A gente se vê no próximo episódio.